os meus 20 anos, né? O que eu quero fazer de hoje, né? Até os meus 29. Quais são os meus planos? Se eu vou aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida, né? O que são os prazeres da vida? Eu acredito que tem duas escolhas. Uma escolha são os prazeres, no caso, os prazeres que as pessoas chamam de os prazeres. Mas na minha opinião, não é a mesma coisa, mas beleza. E a outra opção é uma vida de disciplina, um pouco mais de desconforto e um pouco mais de desafios. No meu caso, os prazeres que a maioria das pessoas consideram prazeres, eu não acho que leve para um lugar muito bom também. Por experiência própria, nos dias em que eu cheguei no final do dia, que eu tinha jogado videogame o dia inteiro, ou que eu tinha comido muita besteira, muito doce, eu fui numa festa, que eu passei o dia inteiro numa festa, a noite numa festa, né? Quando acaba o dia, eu não me sinto feliz, eu não me sinto orgulhoso, eu não me sinto bem com o dia que eu tive. Agora, o que já aconteceu comigo? Um dia que eu acordei cedo, que eu fiz o esforço, né, de acordar cedo, que eu fiz o meu trabalho que eu tinha que fazer, estudei o que eu precisava estudar pro meu projeto de vida, né, para aquilo que eu quero ser no futuro, li meu livro, fiz exercício, fiz minha corrida, fiz todas essas coisas que exigem um pouco mais de esforço, exigem um pouco mais de disciplina, né? No final desses dias em que eu fiz um pouco mais de esforço, fiz um pouco mais das coisas que eu deveria fazer, que eu acredito que são mais legais para minha vida no futuro, esses dias sim, eu senti uma genuína felicidade no final do meu dia. Nesses outros dias, mesmo que tenham sido poucos dias, por exemplo, que eu fui para festas, que eu nunca gostei, então para mim nem é prazer isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o final do dia não era muito bom. Mesmo o dia que eu joguei videogame, dia que eu comi muita besteira, fui pra festa, como eu falei, eu não gostei. O final do meu dia foi de arrependimento, foi de, sabe, uma angústia, um sentimento meio ruinzinho assim, que eu preferia não ter vivido aquele dia. Na minha opinião, aquilo que a maioria das pessoas da minha idade, com os 20 anos, consideram prazeres, consideram aproveitar a vida, eu não acho que é uma forma de aproveitar mesmo a vida. Muitas vezes quando as pessoas falam sobre esses prazeres momentâneos, dizem que a consequência num futuro, num longo prazo, é ruim. Só que pra mim já é instantâneo. No dia, na hora que eu como uma besteira, que eu como muito doce, ou que eu deixo de acordar cedo, eu já me sinto mal, entendeu? Vou dar um exemplo hoje. Eu acordei com o despertador no horário certo que eu queria ter acordado, e aí o que eu fiz? Eu cliquei no botão de adiar o despertador e voltei pra cama. Isso não me fez bem, sabe? Primeiro, por que eu tomei essa atitude de voltar pra cama? Porque na minha cabeça eu precisava dormir um pouco mais. Ou eu tava com preguiça de começar meu dia, ou eu não tinha o que fazer no meu dia. Eu deitei na cama, instantaneamente eu acordei 2 horas depois, perdi 2 horas do meu dia, que eu podia ter feito muitas coisas importantes, como fazer esse vídeo, como escrever sobre esse vídeo, ou para um próximo vídeo, ou estudar alguma coisa, ler um livro, meditar, fazer exercício, corrida, qualquer coisa que eu poderia ter feito, ter ido lá fora, tomar um sol, escutar o barulho dos pássaros de manhã cedo e o único momento de silêncio que existe no meu dia, que é de manhã cedo. Eu só perdi todas essas coisas. E pra mim, foi um instante, foi como um estalar de dedos, assim. Cliquei no botão de soneca, voltei pra cama, deitei e já acordei 2 horas depois atrasado. Atrasado pra vida mesmo. Para as coisas que eu gostaria de ter feito. Pra mim, já é instantâneo. Quando eu como alguma besteira, eu instantaneamente fico lerdo, fico agoniado, assim, sabe? Fico com uma sensação ruim. Às vezes eu paro pra perceber o gosto daquele chocolate, o gosto daquele doce, nem é bom. Se você parar pra perceber, nem é mais gostoso aquilo ali. É só uma ilusão que tá no seu cérebro. Então, pra mim, o prazer momentâneo, ele não traz consequências no longo prazo. Ele traz consequências instantâneas. Porque pensa comigo, se você se movimenta, você tem mais energia pro seu dia. Se você escreve, você tem mais criatividade. Se você lê, você tem mais ideias. Agora vamos pensar do outro lado, né? Se você bebe, você fica mais vulnerável, mais doente e sente arrependimento. Dorme demais, você fica atrasado pra vida, tem arrependimento e fica mais cansado. Você dorme mais e fica mais cansado. Se você come demais, você fica lerdo, você tem chance de ficar doente, você tem uma saúde menor, você se arrepende do que você comeu. Quando eu falo sobre disciplina e as pessoas dizem que a disciplina é como se eu estivesse me privando de viver a vida, tem uma frase do livro do Ryan Holiday, A Disciplina é o Destino, que fala assim: disciplina não é privação, ela traz recompensas. Não é como se a disciplina te privasse de se sentir bem, te privasse de prazeres. Ela é um meio de chegar naquele prazer que é muito mais verdadeiro. Outra frase que tem no livro: você acha que alguém já comeu ou bebeu até ser feliz? Eu tenho certeza que não, na verdade. Qual é a consequência disso? De beber demais e de comer demais? Uma morte jovem, né? Miséria, arrependimento. E agora no oposto, pessoa que fez bastante exercício,
uma pessoa que estudou, uma pessoa que evitou prazeres momentâneos. Então, a disciplina, ela não é privação. Ela é um meio de chegar naquele objetivo. Ela é um meio de ter o prazer. Um prazer muito mais forte, muito mais recompensador. Outra frase do livro. O prazer em excesso é sempre rápido, sendo o motivo da disciplina não ser uma rejeição do prazer, mas sim uma forma de alcançá-lo. Porque sabe uma outra coisa que comigo não acontece muito, mas eu sei que muita gente vivencia isso? É quando você tá fazendo uma coisa, não por si mesmo, e não porque você quer fazer aquilo, mas sim pelos outros, por causa de amigos que te chamaram para fazer aquela coisa. Outra frase do livro. Todos nós desperdiçamos parcelas preciosas das nossas vidas fazendo coisas que não gostamos para provar algo para pessoas que não respeitamos e conseguir coisas que não queremos. Agora, demonstrar um pouco do que eu quero da minha vida no futuro durante esses meus 10 anos, que é dos meus 20 aos 29, né? Eu quero uma vida cheia de risadas honestas, cheia de viagens para lugares bonitos, eu quero ter desconforto, eu quero correr por muitos lugares, fazer várias maratonas, várias meias maratonas, correr talvez todos os dias, não sei se eu vou implementar esse hábito na minha vida mesmo, mas eu tenho esse pensamento. Bastante treino, né? Cuidar bem da minha saúde, da alimentação, superar dificuldades, né, problemas que eu tenha, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal, ajudar pessoas de alguma forma, criar algum conteúdo, criar algum ensinamento, passar alguma coisa que ajude as pessoas a ter uma vida melhor também. Eu tenho uma esposa e eu não quero ter filhos porque eu não acho que alguém mereça nascer num mundo que é tão ruim assim. Eu sei que isso é meio hipocrisia, porque eu tô falando várias vezes aqui que o desconforto faz parte da vida e que o desconforto leva a um prazer bom. Só que eu acho que se eu puder evitar de que um ser humano nasça num mundo da qual a gente não consegue nem imaginar como vai ser o futuro, por exemplo, pela questão do aquecimento global, um monte de coisa que pode acontecer que eu acho que não vale a pena. Porque se eu tenho a opção de não trazer sofrimento pra alguém que nem existe ainda, entendeu? Eu quero ter uma vida tranquila na natureza, ter um chalé, uma casinha pequena, né? Confortável, aconchegante, ter um carro que funcione, simples assim. Viver a vida trabalhando e aprendendo, lendo, melhorando como pessoa, junto com alguém. Essa é a vida que eu quero ter. E pra isso eu não preciso de álcool, droga, festa, de balada, tá entendendo? Eu sou assim como de natureza. Eu nunca gostei dessas coisas, não tenho nem vontade de tentar, nem nada. Pra mim, eu quero que esses meus próximos 10 anos, porque eu tenho 20 hoje, eu quero que chega de quarto, sabe? Eu quero sair, conhecer o mundo, conhecer lugares, conhecer pessoas, culturas, coisas novas. Muitas coisas novas. Ter novas experiências. Dos meus 20 aos meus 29, né? Eu quero que seja assim. E aí dos meus 30 pra frente eu já nem sei mais o que eu vou fazer também. Vai ser outra coisa, porque eu já vou estar em outro patamar. Inclusive todos esses pensamentos aqui podem mudar durante esses 10 anos. Era isso aí que eu queria dizer. Deixar mais ou menos um pensamento sobre o que eu acho de viver a vida e dos prazeres momentâneos, né? Que dizem que trazem arrependimentos no futuro, mas pra mim já é instantâneo o arrependimento que vem quando você faz alguma coisa sem pensar. E era isso aí que eu queria dizer, deixar essa reflexão, falar mais ou menos como eu penso que vai ser os meus 10 anos do futuro. Deixa aí nos comentários como você quer que seja o seu, se você já passou, como foi e o que você gostaria de ter feito diferente. Eu não acho muito legal você pensar assim, mas se você quiser deixar nos comentários, deixa aí. E é isso. Diga se você concorda, não concorda, tudo nos comentários, tudo que você tiver pensado, que eu quero saber. Deixa o seu like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.